arranhando o céu por escadas de carne, útero postiço de lâmpadas distantes, cordão umbilical entre a fibra ótica e a ótica da fibra. Aí tem essa estrofe que eu acho muito boa. Quando a arte se torna maior que a criação, muitos a chamam de obra. Quando a obra se torna maior que o homem, ela se chama cidade. Se todo homem tem um preço, esse é o lugar do troco. E eu tô lá na esquina, esperando o seu rosto passar, porque só os encontros vão salvar. Pô, mas parece que a gente está vivendo uma coisa. A cidade se tornou um ambiente que não é feito para gente. É feito para aqueles que estão acima da gente, não para a gente. Então, a gente fica procurando os confortos das entrelinhas. Não é um conforto evidente do abrigo. Ela não abriga. Ela fortalece o abrigo, principalmente para aqueles que mais precisam delas. É fora do lugar. A cidade é um lugar fora do lugar. Você se sente o tempo todo batalhando para ser aceito por ela. Batalhando para continuar vendo a beleza que em algum momento ela pode ter tido, ou para tentar ver algum canto em que ela ainda seja bela. Mas eu acho a maioria das coisas que eu vejo de arquitetura muito feio nas cidades. Mas quem sou eu para dizer isso? Não entendo. Mas o mais feio de tudo é ela não ser funcional. Ela é funcional para quem tem a pagar. É por isso que esse negócio dessa... Quando a polícia ventilou a hipótese, fez de fato, de tirar meninos pobres que viriam do subúrbio para a praia, tirasse do ônibus, caso eles não tivessem dinheiro. É por isso que isso é realmente uma coisa fascista, é um apartheid. É um exemplo do apartheid que a gente vive. Se a praia é de graça, quem vai julgar se ele pode ou não ir com grana? E outra coisa, o melhor seria que ele não pagasse para ir para a praia. Então como é que tu vai tirar ele dali? Eu não sei. É sempre um espaço servindo alguma coisa maior. No caso do cadeirante, agora, de um tempo para cá, pintou o ônibus acessível, com um elevadorzinho, que muitas vezes estão quebrados, muitas vezes o ônibus não para porque só tem você, o deficiente, o idoso lá. Muitas vezes quando para o cara não sabe operar, e muitas vezes quando para e o cara sabe operar, principalmente se for em horário de rush, os próprios passageiros demonstram uma falta de paciência incrível, porque você está atrasando a ida deles, a volta deles. Porra, isso tudo que não está me atrasando, está inviabilizando o meu direito de ir e vir, que é um dos itens da Constituição mais evidente. A gente mora num país que tem um dos maiores litorais do planeta. Qual é a sensibilidade que nós, portadores de deficiência, temos? É quase que quase nenhum acesso à praia. Aí você tem eventos esporádicos que aí fala assim:
O Adapt Surf, que é uma coisa legal pra caralho, a galera que incentiva o surf para portadores de deficiência física. Mas aí ele tem que estar num horário, assim, num horário definido e numa parte da praia. Eu não acho que isso, por mais que seja uma puta iniciativa, aliás, sou fã, quero praticar, é um dos sonhos meus, assim, uma coisa decisiva na minha cabeça é que eu não morro antes de dropar uma onda, do jeito que for possível, mas porra, eu tenho que estar num horário, numa parte da praia. Porra, ninguém tem isso, ninguém precisa disso. O cara vai onde dá na telha, por que eu tenho que ir só naquele horário, naquele lugar? Não. E outra coisa, a acessibilidade à praia é um negócio extremamente barato de fazer. Então é má vontade mesmo. É má vontade política. É uma sociedade também que ainda não entendeu que isso devia ser assim corriqueiro. Se você me chama para ir num restaurante e chegar lá não tem acessibilidade, eu muitas vezes me privo de ir. Tem restaurantes que eu gosto de ir, ou cinema que eu gosto, mesmo não tendo acessibilidade. Mas a realidade é que sempre que eu puder, eu vou me esquivar de ir, ou porque se não tem acessibilidade, isso é claro, é porque ele não me quer lá. Eu tenho que ver assim. Já pensou se tivesse um empecilho assim para os negros? Um empecilho físico que os negros não pudessem estar num lugar por causa dessa pequena rampa. Já pensou se a mulher tivesse isso? Não, olha, minha senhora, não tem a rampa para a senhora entrar. Não pode... Cara, seria um escândalo. Graças a Deus seria um escândalo. Mas como ainda não somos vistos como alguém que tenha poder de consumo, a gente não tem poder de pressão social. Está melhorando, mas o fato é que a gente ainda não tem. Então, também não existe ainda um orgulho por ser deficiente como tem um orgulho por ser mulher, por ser negro. Talvez porque muitas vezes a gente se torna assim por uma fatalidade, e ninguém quer lembrar dessa fatalidade, ninguém quer carregar isso. No Brasil, o deficiente físico ainda tem um estereótipo muito ligado a pré-natal mal feito, a áreas de alta incidência de violência, uma coisa que nos deixa, não nos deixa ver como sermos vistos como consumidores. Então, existe uma pressão já, mas a pressão é pouca ainda. O que seria uma burrice, porque um deficiente físico geralmente viaja com mais alguém, geralmente sai com mais alguém. Então, quando você investe num lugar acessível, você está investindo, no caso do deficiente, em um grupo, geralmente num grupo. Outra coisa, a rampa que é acessível para a gente é a mesma que é acessível para os idosos, que serve para os idosos, é a mesma rampa que serve para os idosos e serve para a mulher com carrinho de bebê. Então, aquilo que seria o direito de ir e vir nosso, quando você potencializa para a gente, você potencializa para quem está muito novo, no caso para o bebê, muito novo para ser consumidor, quem consome é a mãe, e o idoso, ele já está deixando de ser consumidor. Então ele também, essas duas pontas, elas ainda não são vistas como
como dignos de ir e vir. Aí o deficiente, como é inevitável, é quem abraça toda a urgência das rampas. Mas não, toda pessoa, cedo ou tarde, ou cedo e tarde, vai precisar de um banheiro mais amplo para trocar seu bebê, ou de um corrimão, ou de uma rampa, um problema na perna, uma fratura. Então, ainda por cima é burro. Essa cidade que está aí é burra. Mas eu só estou falando pelo âmbito dos deficientes, mas ela é burra, ela é burra e cruel para todo mundo. Quer dizer, a não ser que você tenha o poder de consumo tal que você esteja acima de gente igual a gente. E aí essa procura por estar acima retroalimenta esse sistema econômico e essa cidade cada vez mais cruel. Não pude estar fisicamente, mas essa é a minha contribuição para esse debate que é importantíssimo e, mais uma vez, não cabe só a quem está na cadeira ou quem possui o seu poder de ir e vir vetado. Isso é um problema de toda a sociedade. Espero que a gente chegue à conclusão disso.